O choro encanta no detalhe, no gesto que escuta e responde. É música de encontro, feita de memória, afeto e improviso. E quando o choro encontra a imagem, a memória continua a tocar. Música e histórias tocadas e contadas para fazer chorar. Disse, nossa, música que é essa? Então subimos, era Pixinguinha, descendo a serra. É o primeiro contato com o choro. E eu fiquei doido. Eu venho aqui para o Brasil com o propósito de conhecer a música brasileira um pouco mais. Eu sou músico profissional e eu tenho muito conhecimento da música da América Latina, porque eu morei na Colômbia e muitos anos. Mas eu queria conhecer a música brasileira. Eu não tinha ideia de que existisse essa de choro. É música difícil para tocar. Você não consegue tocar choro se você não é músico, que você não estudou música. O choro é a música que representa a alma do povo brasileiro. Já dizia Villa-Lobos, isso nasceu do sentimento de um povo, né? Isso não tem rótulos, não tem nada, é da pura alma, né, do sentimento do povo, da nossa miscigenação, das nossas raças. É a música que melhor nos representa, é a música que quando vai para o exterior as pessoas ficam de queixo caído pela riqueza, pela beleza, né, de fusões sonoras, de harmonia, de intensidade de sentimento. O choro prepara um músico, né? Com certeza, por aspectos técnicos, né? Por exemplo, no violão, aspectos harmônicos, toda a discografia, desde 1940, 35, 40, até 1980, quem gravava com Luiz Gonzaga, com Francisco Alves, com Orlando Silva, com vários cantores da época, até 1980, era um grupo de choro. E o choro, ele ensina muito, tem que ter uma sensibilidade, cultuar um lado um pouco até solitário, porque para entender uma melodia que não tem letra, você tem que entender por si só, ninguém vai te explicar um sentimento. Então, esse é o choro, já começa por aí. Outras coisas como a transição de gerações, mas elas tocando ao mesmo tempo, mais velho com mais novo e tal. Uma das coisas que mais nos encantou sobre o choro foram as rodas de choro e ouvir o choro ao vivo, que é completamente diferente de você ouvir o choro gravado. Então a gente teve a oportunidade de escutar alguns chorões ao vivo e nós quatro, né, nós três mais meu pai, a gente ficou encantado e todo mundo quis começar a aprender. E naquela época o choro era uma música de velho. Toda entrevista que a gente fazia, a primeira pergunta é: mas por que o choro? Era muito renegado, o choro estava muito em baixa, mas o choro vivia, né? Pra gente é uma música de resistência. O choro resistiu aí à bossa nova, resistiu ao rock and roll, resistiu a todos os modismos E sempre se reinventa, né? Sempre se reinventa. Tem bastante gente compondo choro. Por ser um gênero que tem muita melodia, muita harmonia e uma rítmica muito rica, quando a gente transcreve,
a gente já automaticamente já está aprendendo de um jeito... A gente está aprendendo com mestres daquele instrumento. Tanto da questão da oralidade quanto da questão teórica. Isso é muito importante para os elementos, né? E para a continuação do choro, né? Apesar do choro ser uma linguagem, como outras manifestações também, que são linguagens de forma oral, isso a gente pode trazer isso de um jeito para o papel da questão das transcrições de partituras, de teses, de mestrados, que só fortalecem também a questão da cena do choro. E essa coisa do social do choro é muito bacana, né? Uma roda de choro é um ser vivo, né? São 5, 6, 7, 8, 10 tocando, né? E todo mundo trocando e ninguém quer aparecer mais que ninguém, tá tudo junto ali, vamos embora. Eu ainda não me considero um chorão, mas eu entendo que forjar um músico, forjar um chorão, um sambista, só acontece nas rodas, tanto na roda de samba como na roda de choro. Ela é essencial para a formação do cara, né, como músico, né, como instrumentista ali, como executante do gênero. O lance mesmo era a roda de choro que você aprendia, né? Cansei de sentar na roda de choro sem saber tocar nada, ficar olhando os braços das pessoas, intuindo, né? E querendo ou não, isso ajuda, né? Pelo menos me ajudou muito. Que nem, por exemplo, eu não toco cavaquinho, mas eu sei ler o braço do cavaquinho. E eu aprendi isso na roda de choro. É na roda que você aprende, não tem outro. Você vai aprender na aula, faz prática, mas é na roda que você aprende. A música erudita, né, você fica mais complementado na interpretação, muito fiel ao que o compositor fez. Ele fez isso, ele fez aquilo, então você fica fiel àquilo. No choro, não. Depois que você pega aquela malemolência, vamos dizer, do choro, você fica pensando, pô, aquilo é legal, mas aí você começa a colocar a sua identidade. Pô, vou colocar a minha interpretação. E você fica mais próximo do público, né? O público é perto de você. E a roda, né? Esse formato de roda, você sente aquela energia outra, né? Então, você pode tocar um choro hoje, tocar amanhã, vai sair diferente. Como qualquer manifestação popular brasileira, que são feitas em rodas, né? É uma comunhão, né, de alguns elementos que fazem parte. E a coisa mais interessante da roda, que eu acho, é a forma que as pessoas sentam na roda, né? Nunca ninguém fica de costas para ninguém, né? Todo mundo respeitando o colega do lado. Então isso é uma forma, talvez uma das expressões que tem no choro, que seja mais democráticas, né? Onde todo mundo contribui com o seu pouquinho para aquilo virar um todo. Porque o choro, ele não tinha uma escola, como tem hoje, que é passado. Ele era passado na roda de choro, né? Onde os chorões se encontravam, que é uma coisa bem tradicional, se encontrar para cultuar o choro. O choro é maravilhoso, tem todos os elementos de improviso, de compartilhar. Eu acho uma coisa também fundamental, que o choro é uma coisa social, é uma coisa que você não é tanto você é a estrela, você está comunicando e falando através da música com os outros músicos. Para quem merece, para quem se reconhece brasileiro, né? E não só brasileiro hoje, que o choro hoje tem roda de choro em inúmeros lugares no mundo, né? Eu nasci ouvindo música, já influenciado pelo meu pai, 50 anos mais velho que eu. Todas as noites, né, eles se juntavam para ouvir música e eu sempre estava no meio. Né? Ouvindo Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, Pixinguinha, Lupércio Miranda, Orlando Silva, Luiz Gonzaga. Enfim, a nata da música brasileira. Aos 12 anos, eu considero que já era profissional. Né? Foi quando ganhei meu primeiro cachezinho. Aos 13, gravei meu primeiro CD. Moleque atrevido, ainda era um grande feito gravar um CD naquela época. E não parei mais. Lá em casa sempre teve muitos discos de
bossa nova, samba, a jazz, rock, música clássica. E tinha um disco do Altamiro Carrilho, Choros Imortais, que foi o que mudou nossa história para sempre. A partir desse disco, eu iniciei na flauta transversal, já queria tocar choro mesmo, e depois as meninas acabaram vindo também. Começou mais como uma brincadeira de final de semana, e quando a gente viu, estava sério. Foi um interesse que surgiu em comum aos poucos, então o papai não era chorão. Ele gostava muito de música, tocava pandeiro como um hobby quando ele era jovem, mas essa coisa do choro, da gente passar a tocar e se interessar, foi um interesse em comum que surgiu e que a gente foi se aprofundando juntas. Apesar da minha família ser do samba, coisa de congada, por causa de Sergipe, né? Reisado. Assim, a minha mãe, quando aos sábados de manhã, ficava cozinhando lá, limpando a casa e nos acordava com uma música específica, que era um choro, né? Gravado por um pessoal do samba, que é o Sombrinha, inclusive, além do Cruz Sombrinha, mas o Sombrinha especificamente porque ele é também da Baixada Santista. E o choro era o Alvorada, né? Do Jacó Bittencourt. E aquilo ali, as nuances todas do corta-jaca, ela sempre ligada, ela falava, olha essa parte, que era o dom, dem, dom, dem. E aquilo fez a fusão para mim que faltava da música propriamente brasileira, instrumental, e o choro apareceu ali. Aí dali eu fui pesquisar mais choros e mais músicas. Meu pai totalmente autodidata, né? Pela época até, né? Começou tudo com ele, na verdade, né? Acho que, fala, filho de peixe, peixinho né? E acho que a paixão do choro veio dele, assim, de ver ele tocando, dele pequeno. Ele vinha muito aqui no clube, né? Ele conhecia o Luizinho, né? Ele tinha contato com o Isaías do Manulenco, mas é tudo informal, né? Minha experiência foi através do meu pai, né? Primeira música que eu ouvi não foi em disco, não foi em rádio, não foi em TV, foi ele e um terno, né? Um violão, cavaquinho e pandeiro. Ali eu ouvi a primeira música assim que eu tenho na minha lembrança e depois fui tendo contato com instrumentos variados até chegar no violão de 7 cordas. Desde pequeno, eu tenho memória de 3, 4 anos de idade, eu vi meu pai na sala tocando, escutando disco. Acordava de manhã no sábado, no domingo, já com o som do chorinho, de samba. E dali já comecei a pegar gosto, né? Já pegava o violão, tocava nada. Ficava lá enchendo o saco do meu pai, batendo nas cordas. Vou mandar sair da sala, que tá atrapalhando. Até quando eu comecei a pegar uma idade que deu para segurar o violão, aí meu pai começou a passar as primeiras notas, os acordes e tal, para ver realmente se eu queria isso mesmo, né? Aí ele viu que eu estava levando do jeito que eu queria, aí ele me colocou numa aula particular. Primeiro eu comecei a estudar com o Monteiro, teoria, né? Aí depois eu comecei a estudar violão clássico com o Carlos Oliveira, lá de Cubatão. E dali em diante foi indo. Eu comecei a estudar, comecei a pegar gosto, e escutar disco, tirar as coisas, aí quando foi com 14 anos de idade já comecei a tocar na noite já. O instrumento em si, né, o pandeiro, tem uma ligação muito forte com o choro, samba canção e tudo mais. De moleque, assim, meu pai sempre incentivou que eu tocasse mais o pandeiro de couro ao pandeiro de nylon, né? Ele sempre falava, pô, trabalha no couro, aprende a tirar som do couro. Se você tocar o couro, você toca o nylon e tal. Conhecer, vir estudar e tudo mais, me aprofundar mais sobre o choro, foi por causa do Aqui Tem Choro. Então, sempre tive muita amizade com o Arizinho, com o Paulinho, com o JR. E aí, uma época, falaram, pô, a gente vai precisar de um pandeirista lá no grupo e tal. Tu não quer tocar choro? Eu falei, pô, cara, eu conheço pouco. Não, mas pô, tu toca pandeiro, pra você vai ser moleza e tal. Aí eu comecei a estudar e a mergulhar nesse universo do choro. E aí, obviamente, comecei a estudar novamente o pandeiro, né? Entendi que eu tinha muita coisa para aprender também por causa do choro ligado ao instrumento, no caso, ligado ao pandeiro. A gente tocava, eu, Paulinho, no grupo de samba, cada um tocava num lugar. A gente queria tocar choro.
E a gente sabia que já naquela época, para tocar choro, era com os coroas, com os velhos. E nem sempre também estavam, né? Sempre quando eu estava junto. Só que a gente sentiu a necessidade de querer tocar com a galera da nossa idade. E era difícil, porque não tinha, né? Não tinha, era eu que tocava, o Paulinho. Aí começou a vir o Jota. Foi aí que a gente formou o Aqui Tem Choro. Eu, o Paulinho e o Jota somos fundadores do Aqui Tem Choro. Procurando a galera para poder, da nossa idade, para poder interagir e seguir, né? Aí veio o Andrezinho, do Cavaco, filho do Luizinho, fez parte a Vanessa da Flauta, o Ezequias, uma galera boa, até que entrou o Barbosa, antes era o Anderson, e de lá pra cá a gente não parou mais. Bom, meus primeiros contatos com choro foi através dessa roda da contemporânea, que acontece no centro de São Paulo. Já tem um tempo, é considerada uma das rodas mais antigas do Brasil, né? Então eu tive esse contato primeiras vezes lá, né? Com grandes mestres que eu vi tocar, João Macambira, João Macacão, Seu Isaías, Carlos Poiares, né? Toda essa galera que eu tive os primeiros contatos, assim, eu devo muito a eles, nesse lugar. Eu era do rock and roll, fui pro jazz, e aí com quase 40 anos, quando a gente começou a tocar juntos, é que eu comecei a tocar choro, né? Mas aí comecei a pesquisar, a fuçar, a ouvir, quis saber da história, de onde vem, como é que é, né? Os ritmos que fazem parte do choro, né? Mas é bem mais recente, embora esse bem mais recente lá vão aí 26 anos. E é isso, né? Muito da pesquisa também, né? Tem a ver com o resgate de choros mais antigos, de polcas, de shots, antes do choro ser choro. A gente ficou absolutamente encantado com a produção de choro do século XIX. Tem muita coisa boa. A gente que quer saber muita coisa, a gente tem que ver antes do passado. Quem, né, cultivou isso pra gente estar aqui hoje mais fácil, com uma melodia bonita e tocar e ganhar dinheiro aí todo sábado e domingo numa feijoada, tocando o mesmo choro, né? Lógico que o primeiro foi o Pixinguinha, que me incentivou, né? Eu não seria esse novamente se eu não tivesse pesquisado chorões como Gentil, Zinomar, o Nelsinho do bandolim, o Volte Bambu, Volte Caetano, Seu Moacir da flauta, que era meu vizinho de rua, Ayrton Gomes, entre tantos, Maurício Moura, lá de São Vicente, agora eu já vou agregando a Baixada, porque aí nós somos a Baixada Santista, né? Então quando eu percebi que isso era meu, assim como é teu, é do Rodrigo, é nosso, eu falei, eu sou um cara que vou ser embaixador por causa própria desses caras, porque eles não tiveram voz. Já na minha juventude eu tomei contato com os regionais existentes, o Lili do Marapé, o Walter Caetano, o Dadinho e seu regional, vindo inclusive a estudar violão 7 cordas com o mestre Luizinho. E daí para frente foi um agregar de amizades, o mestre Carlão do violão, e a gente foi conhecendo grandes amigos, e eu me inspiro sempre nas figuras do Jaime Mesquita Caldas, Jorge Maciel e Marcelo Laranja, que foram referências nessa pesquisa do choro que a gente faz de forma apaixonada, né? E muita gente não sabe disso, né? Que assim, a música que é a música símbolo do Brasil é o samba, mas o choro vem muito antes, é anterior ao samba, né? São primos, caminham juntos, e para mim o choro é a música brasileira. Santos é uma cidade de muita tradição na área musical. Provavelmente muito em função do porto, das ferrovias, quando definiu-se o choro no século XIX no Rio de Janeiro, aqui já em 1883 já tinha registro no Diário Popular da manifestação, dessa manifestação cultural, que a gente tinha os choros carnavalescos, né? O que
acabou sendo, a gente acaba continuando essa tradição, né? Eu não sei se foi o Arnaldinho ou como que a gente veio para Arnaldinho, Santos. foi o Arnaldinho. E a gente conheceu uma comunidade de choro toda nova. Eu era bem pequenininha. Eu lembro que eu dormi no apartamento de uma pessoa que a gente nem... Porque as rodas iam até tarde, muito tarde. Varava a noite tocando. E conhecemos grandes chorões, como o seu Jorge Maciel, o Valtinho Zambu e muitas pessoas queridas que hoje nem estão mais aqui com a gente. Mas quando a gente estava vindo para Santos hoje, eu vim lembrando de toda essa época que foi tão maravilhosa, assim, uma época de ouro mesmo que a gente passou aqui tocando com os amigos de Santos. Quando eu cheguei a Brasil, minha esposa fez contato com o pessoal de choro aqui. Eu veio por Santos e eu lembro que era maravilhoso porque as pessoas, os santistas, eram muito acolhedoras, ou seja, era fantástico eu estava ainda aprendendo choro. Eu lembro uma vez que quando lembra Altamiro Carrillo, veio aqui a dar um show e você me apresentou Altamiro, e aí eu toquei Esquerdinha na Gafieira com ele, não? Então, o clube de choro é o clube que, não sei se em São Paulo hoje em dia, mas o clube de choro é o que achava mais, como se chama, aconchegante, mais acolhedora para mim. O seja, a gente gostava que eu era um gringo que queria aprender choro. Então eu tenho muitos sentimentos hacia a gente santista. Eu sou santista, de verdade. Eu comecei a tocar choro com a grande maioria que faz parte da diretoria, né? No lançamento do Clube do Choro, se não me engano, que foi um show do Altamiro, aqui no Sesc, a gente estava assistindo. E a gente participou de várias reuniões, não tinha nem sede, então as reuniões eram na casa da Erlinha. O Clube do Choro de Santos tem 23 anos de existência. Ele foi fundado por um grupo de amigos aficionados por esse estilo musical, hoje uma expressão musical tombada pelo IPHAN, né, Patrimônio Imaterial Cultural do Brasil, e a gente achou necessário fazer essa organização enquanto organização da sociedade civil, de interesse público, né? E assim a gente criou uma entidade com estatuto, foi feita a eleição de uma diretoria, tem o seu conselho administrativo, o seu conselho fiscal, e a gente trabalha em parceria com o município para fomentar grupos de choro, para também fazer política cultural nesse segmento da música. E o nosso contato com o Clube do Choro foi bem no comecinho da nossa carreira e bem no comecinho do Clube do Choro também. Nosso primeiro vídeo no YouTube foi gravado aqui em Santos, com o Clube do Choro, né? A gente veio fazer um concerto com o Arnaldinho para eles. E aí a gente fez um vídeo andando aqui na Bolsa do Café, no bondinho, tocando brejeiro. Foi o vídeo que inaugurou nosso canal do YouTube, assim. Essa nossa troca com o clube é sempre muito interessante, muito rica, né? Houve uma época até que o clube fechava em dezembro, pro recesso, e sempre que voltava, éramos nós que tocávamos. O Clube do Choro é desde o começo, né? Foi a galera que trouxe a gente, né? Tipo o Jorge Maciel, na época, né? Que estava nativa, já o Luiz Pires, o Ademir, então eles sempre traziam a gente. Sempre quando tinha evento chamava, às vezes para formar um regional e na hora, para salvar e tocar. Não tinha um grupo, ainda não tinha o que tem choro na época, né? Na época os choros que tinham, os grupos que tinham eram Primas e Bordões, ainda tinha o Flor Amorosa, depois ficou 5 companheiros com o Jorge, então às vezes eu fazia o lugar do Jorge. Foi assim, o pessoal ia resgatar a gente
E também naquela época a gente aprendeu muito aqui, porque não tinha isso. Eu vivi isso nas rodas de choro com meu pai, mas aquele lance esporádico. Aqui no clube já começou de repente a ser um trabalho, né? Porque vira e mexe sem chamar a gente pra fazer uma apresentação e tal. Vai ter o cachê, a gente já se preocupava em tirar as músicas, em ensaiar. Foi muito importante, assim, o Clube do Choro, pelo menos pra mim, a formação, a continuação da minha formação, né? Inevitavelmente, eu tocando choro, acabei aparecendo aqui no Clube do Choro de Santos. E aí, acabei aparecendo num dia de roda, tive contato com músicos mais velhos, no caso, o Carlinhos do Pandeiro, o Jorge Maciel. E ali eu comecei a perceber que tinha um jeito, né, uma linguagem diferente desse estilo do choro para o que eu tinha costume, o samba. E, obviamente, comecei a estudar o pandeiro, comecei a pegar o jeito de tocar do pessoal do choro. Desde moleque também, procurava em Santos, né, as principais rodas, como no Que Frango, mas em outros lugares, até apareceu o Clube do Choro, né, e renovar a tradição, porque já era numa sede, né, onde tem um lugar. Então, o Clube do Choro ajudou também a ter esse lance da roda, né, propriamente dita, e quando se fala em educação, se educar através da música é uma coisa sublime. É esse ambiente sagrado de ensino, de preservação, de resistência e de socialização através da música, né? Que é uma coisa muito importante. Não é só música que vocês ensinam no Clube do Choro dos Santos. É socialização, é vida, né? A pessoa conhece o instrumento, mas conhece outras pessoas, conhece música. É uma convivência super, como eu falo, né? O choro é confraternizador, né? Eu acho essa iniciativa importantíssima de poder ensinar, né, para mais gente, de divulgar o choro e ver que vocês estão se organizando e fazendo a coisa crescer. Então a gente tem muito, muito orgulho. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem espalhado pelo Brasil e pelo mundo também escolas assim, que o foco é o choro. E quando a gente fala choro, a gente fala de praticamente toda a música brasileira, porque no choro a gente toca baião, a gente toca polca, a gente toca machixe, a gente toca o choro propriamente dito, a gente pode tocar um forró, pode tocar de tudo, né? Uma valsa. Então, esses movimentos que transformam o choro, o ensino do choro, que abraça vários subgêneros, isso é muito importante. É fundamental que cada vez mais esses lugares estejam disponíveis para o grande público, que eu acredito que o grande público, a sociedade brasileira está querendo se reencontrar com a sua própria cultura, né? E o clube, ele foi uma das entidades subscritoras do requerimento endereçado ao IPHAN para tombamento dessa manifestação cultural, o choro, genuinamente brasileira, a primeiro gênero musical. E a gente, junto com o Clube do Choro de Brasília e o Instituto Casa do Choro do Rio de Janeiro e outros chorões no Brasil, a gente subscreveu e em 29 de fevereiro de 2024 finalmente houve a sessão de tombamento oficial lá no IPHAN em Brasília, né? Então a gente tem muito orgulho disso. O objetivo nosso é esse, preservar essa manifestação cultural, formar público, né? E também trabalhar no eixo da educação com a Escola de Choro e Cidadania Luizinho Sete Cordas, cujo patrono ainda em atividade trabalha conosco, né? E o trabalho que a gente faz é como memorialista, né? Não sou historiador, é apenas para direcionar as nossas pesquisas na preservação dessa memória. Nunca vai acabar, porque enquanto houver sentimento vai ter choro.